I'm Aaron Mate with the Gray Zone. In the Eu aftermath sou Aaron of Mate, Trump do The Grey Zone. in Após a Alaska, cúpula what is Trump-Putin next no for the Alasca, war o in que vem a Ukraine? seguir para a Joining guerra na me is someone Ucrânia? with firsthand Bem, quem está insight comigo é on alguém that com conflict. conhecimento direto Benoit desse Paré is conflito. a former official Benoit in the Paré é French ex-oficial do administration Ministério da and Defesa da Germany. França e da He União spent Europeia years e on the passou ground anos in em campo na Ukraine Ucrânia as como an observador da observer OSCE, with que é a the Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Ele relata essa experiência em seu novo livro, chamado O que Vi na Ucrânia, de 2015 a 2022, Diário de um Observador Internacional. Benoit Paré, obrigado por estar aqui comigo, obrigado pelo convite. Certo, vamos falar sobre a Ucrânia. Okay, let's get to Ukraine. The standard picture from the period that you're there. A visão padrão desse período em que você esteve lá, você esteve na Ucrânia de 2015 a 2022, é que após a Revolução de Maidan, ou golpe, dependendo de como se vê, em 2014, quando o governo Yanukovych foi derrubado com o apoio dos Estados Unidos, uma guerra civil eclodiu entre o novo governo em Kiev, apoiado pelos Estados Unidos, e os rebeldes no leste, apoiados pela Rússia, que se revoltaram contra a destituição de seu líder eleito, Yanukovych, e a repressão subsequente à cultura russa étnica no leste de Donbass. Aqui nos Estados Unidos, esse período é basicamente descrito como a Rússia lançando uma invasão à Ucrânia ao roubar a Crimeia, anexar a Crimeia e apoiar os rebeldes no leste. Você esteve lá durante esse período. O que você acha mais importante que as pessoas saibam? What do you think is most important for people to know? Well, there's so many things that I saw. That's why I wrote a whole book about it. Bem, há tantas coisas que eu vi. É por isso que escrevi um livro inteiro sobre isso. Mas quero dizer, as coisas estranhas para mim começaram já no curso de indução. Seria muito longo mencionar tudo, mas é por isso que, como disse, escrevi o livro. Desde o curso de indução, senti que a nossa própria organização, a OSCE, pelo menos algumas pessoas dentro da organização, eram tendenciosas. O mandato estipulava que deveríamos ser neutros, mas havia pessoas que nos orientavam, que obviamente não eram neutras desde os primeiros dias, e achei isso estranho. Depois fui enviado para Donbass. Em Donbass, a realidade que percebi rapidamente foi que o lado ucraniano bombardeava mais, geralmente mais do que o lado separatista, pode-se dizer. E mesmo quando você conversava com a população local, mesmo aqueles que viviam no lado controlado pelo governo, a maioria tendia a apoiar os separatistas. Seu ano estava escrito em português, Which, was not written anywhere that I could see. I never saw any newspaper article describing this reality, but we saw. Nunca vi nenhum artigo de jornal descrevendo essa realidade. Nós a vimos em diferentes lugares que visitamos, e eu vi isso desde o primeiro dia em que visitei uma vila, Portimivka, ao norte de Donetsk, onde os habitantes locais estavam indignados porque os militares ucranianos haviam decidido ocupar o jardim de infância local. Eles tinham medo de que os separatistas bombardeassem a vila por causa da presença do exército ucraniano. Esse foi o primeiro caso. Depois, lembro que também fui a outra vila perto de um lugar chamado Orlivka, ao norte de Donetsk. Lá, uma reunião foi organizada pelas autoridades de Orlivka com os moradores. Quando cheguei, fiquei chocado com a quantidade de raiva que as pessoas demonstravam contra as forças armadas ucranianas, não contra os separatistas. Era literalmente raiva. Not against the separatists. It was literally rage. They were accusing them of all the wrong. Eles os acusavam de todas as coisas erradas que estavam acontecendo com eles. Acusavam-nos, sabe, de assustar as crianças, de ameaçar pessoas, de saquear casas, de destruir a infraestrutura local para construir trincheiras, ou até mesmo de bombardear a si próprios. Algumas pessoas acusavam o exército ucraniano de bombardear vilarejos que eles mesmos controlavam para culpar os separatistas. Agora, eu não tenho provas disso, mas é o que as pessoas locais diziam, e algumas delas estavam à beira das lágrimas e gritavam ao contar essas histórias, e não suportavam o fato de que alguém duvidasse de seu testemunho. Foi muito chocante para mim ir àquela cena. It was so shocking for me to see the scene. And when I went back to the office, I remember the interpreter. E quando voltei para o escritório, lembro que a intérprete, uma intérprete local que conhecia muito bem a região, me perguntou: "E aí, como foi?" E eu contei para ela como tinha sido. E ela disse: "Bom, isso não me surpreende, porque essas pessoas tendem fortemente para a RPD, que era a República Popular de Donetsk, certo?"
Mas mesmo isso, o que eu podia ver com meus próprios olhos, não entrava nos relatórios desses eventos, porque não era considerado um fato pela organização para a qual eu trabalhava. Era considerado, ok, boato. Os locais fazem acusações, mas não conseguimos confirmar a acusação. Então é como se eles não existissem, como se não contassem. E isso nunca apareceria em nossos relatórios. Mas tais testemunhos, eu recebi muitos deles, primeiro na região de Kramatorsk e fora de Donetsk. Mas depois, quando fui enviado para Mariupol, recebi testemunhos semelhantes de pessoas locais. Agora, não estou dizendo que todas as acusações eram fundamentadas, certo? Mas pelo menos isso mostrava que havia uma grande resistência contra as forças armadas ucranianas. Então eu resumi isso em uma expressão. Na verdade, para eles, as forças de ocupação não eram, sabe, as forças russas ou separatistas. Eram claramente as forças armadas ucranianas. Essa foi a impressão que tive no local após vários anos em diferentes lugares. Mas isso nunca apareceria em nossos relatórios, porque não era considerado um fato. Só para dar às pessoas uma ideia de como era no Donbass. Essa é a região leste da Ucrânia que se rebelou contra o golpe de 2014. Aqui está um raro trecho da CNN. Uma das poucas vezes em que acho que a mídia ocidental realmente mostrou ao seu público a verdade sobre o que estava acontecendo no Donbass e a experiência das pessoas que viviam sob o bombardeio do governo ucraniano, como você descreveu. Então, isso foi a CNN em 2014. Petro Poroshenko terá dificuldade em reconquistar os corações e mentes nesta cidade. Enquanto o povo de Donetsk limpa os destroços de suas casas e meios de subsistência, eles se mostram endurecidos contra um presidente que dizem estar matando seu próprio povo. Somos ucranianos, mas eles nos matam, diz este homem. Então, provavelmente precisamos do nosso próprio país, porque essas pessoas em Kiev não são nossos irmãos. Os projéteis atingiram essas casas há poucos dias, mas as lágrimas ainda são recentes. Или слава. 27-го, 28-го, 29-го очень сильно. Фактически, мы живем под подвалом. We live on the ground. It was so hard for 2 weeks, especially for 27, 28, 29th. But only today it's quiet. Извините, я пойду. Sorry, I need to go. Duas pessoas foram mortas do lado de fora deste bloco de apartamentos na última quarta-feira. Uma delas era uma mulher de 50 anos, a outra uma mulher de 34 anos. O marido dela, que não quer falar conosco, ele diz que está em choque, conseguiu descer até o porão com o filho pequeno deles, mas ela simplesmente não teve tempo. E essa é uma história que se repete várias e várias vezes em dezenas de prédios residenciais, com civis sendo mortos pelo bombardeio constante ao redor de Donetsk. O hospital de traumas da cidade está cheio de civis feridos, estilhaços cravados na carne e nos ossos das pernas de vendedores de mercado, membros quebrados de aposentados velhos demais para correr. Houve uma guerra, e esta é a Segunda Guerra, essa senhora me diz. Nasci em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, e provavelmente vou morrer antes que esta guerra acabe. Valentina Popova, na enfermaria ao lado, perdeu a perna e o braço devido a estilhaços de artilharia indiscriminados. Mudando para o idioma ucraniano, ela faz um apelo comovente ao presidente. Nós costumávamos dançar, cantar, fazer tudo em ucraniano, ela diz. Poroshenko, senhor Poroshenko, por favor nos escute. Por que você não entende seu povo? Seja homem, seja humano. Por favor, pare com sua agressão. Pare esta guerra. Mas há poucos sinais disso. A cidade antes próspera, agora está meio vazia. Sua estação ferroviária bombardeada. As forças desencadeadas. Então é isso. Esse foi o CNN em 2014. E se você dissesse hoje o que foi dito nesse vídeo na CNN, seria acusado de espalhar propaganda russa. Mas isso é um vislumbre de como era a realidade, e uma visão muito rara vinda de um veículo ocidental como a CNN. Benoit.
Sim, obrigado por isso. Eu não tinha visto esse relatório, mas vi outro semelhante da CNN, na verdade sobre Lugansk, porque a cidade de Lugansk foi bombardeada em 2 de junho de 2014 por aviões de combate. Foi filmado, havia imagens disso. E fiquei surpreso com o fato de que o relatório da CNN foi bastante honesto, tenho que dizer. Ele descreveu o número de vítimas, que correspondia ao número oficial de vítimas declarado pela República Popular de Lugansk, como eu conferi depois. Há até um monumento local lá, com os nomes de todas as vítimas. Naquela época, pode-se dizer que a CNN estava relatando a verdade sobre o que estava acontecendo no local. E os depoimentos que as pessoas deram no vídeo, eu ouvi depoimentos semelhantes quando fui enviado para Horlivka, que é uma cidade ao norte de Donetsk, e fazia parte da República Popular de Donetsk. Ouvi relatos parecidos das pessoas de lá. Quando eu perguntava, vocês considerariam voltar a fazer parte da Ucrânia? A resposta geralmente era, bem, já foi derramado sangue demais. Eles diziam, como podemos voltar a um país que nos considera terroristas e decide nos matar? Como podemos querer voltar para esse país? Então ouvi essas declarações, mas novamente elas não eram consideradas fatos ou importantes para nossos relatórios. Então, sabe, elas nunca chegavam à nossa hierarquia em Kiev. Mas também, depois de um tempo, você percebe que havia certas coisas que as pessoas em Riad não queriam ouvir de qualquer jeito, certo? Porque as pessoas em Riad não queriam ouvir. Uma vez, um colega meu me contou sobre uma discussão que ele teve com o embaixador dos Estados Unidos, que estava visitando na época. Em determinado momento, o embaixador dos Estados Unidos jantou em algum lugar e perguntou, vocês têm alguma violação de direitos humanos para relatar? Meu colega, naquela época, só tinha exemplos de violações de direitos humanos cometidas por forças ucranianas. Naqueles dias, na região de Kramatorsk, sabíamos de pessoas basicamente desaparecendo a cada 2 dias. Eles geralmente eram sequestrados pelos batalhões voluntários ou pelo SBU. E você sabe, eles reapareciam depois de alguns dias, e você descobria que tinham sido oficialmente presos. Nesse meio tempo, tinham sido trancados em algum porão, espancados, até assinarem papéis em branco. E uma vez que assinavam o papel em branco, eram soltos e depois presos oficialmente. E então, com essas confissões assinadas, certo? Esse era o tipo de história que meus colegas coletavam naquela época. Então ele começou a mencionar isso, e o embaixador dos Estados Unidos disse, bem, desculpe, não estou interessado. Próximo. E então pediu para outra pessoa falar. E meu colega ficou simplesmente sem palavras. O quê? Ele nem se importa. Então, basicamente, isso não serve à narrativa. Então essa era a situação. Já falamos um pouco sobre essas forças de extrema-direita, você sabe, o setor direito e outros, que se tornaram cada vez mais poderosos após o golpe da Maidan. O Batalhão Azov, um grupo paramilitar neonazista, estava na linha de frente da luta do governo ucraniano contra os rebeldes do Donbass. O que você observou sobre o papel dessas forças neonazistas, ultranacionalistas, como quiser chamá-las, que estavam lutando no Donbass? O que eu mais aprendi sobre eles foi quando fui destacado para Mariupol. Depois da introdução inicial em Kiev, e depois em Donetsk, onde passei 2 semanas, fiquei 1 ano em Kramatorsk, e depois mais de 2 anos em Mariupol. Mariupol é a base do Azov, então foi lá que acabei aprendendo muitas informações comprometedoras sobre o Azov. Muito rapidamente, consegui descobrir o interior de uma posição que era mantida pelo Batalhão Azov a oeste de Shirokine. Shirokine era uma vila a leste de Mariupol, onde houve uma batalha contínua por mais de 1 ano, de 2014 a 2015, e o Batalhão Azov era a linha de frente das forças ucranianas naquele local. E quando as forças separatistas se retiraram da vila, porque a consideravam indefensável e estavam cansadas de serem constantemente bombardeadas,
Elas partiram, e havia um acordo estipulando que a vila deveria permanecer desocupada por qualquer força armada. Mas o Azov não respeitou esse acordo e tomou a vila. Depois que eles assumiram o controle da vila, na verdade se retiraram das posições mais a oeste. Então nós, da Oécia, naquele momento, decidimos ocupar essas posições mais a oeste, porque ficavam em uma colina, que basicamente tinha uma visão geral do vale abaixo. Era um excelente ponto de observação. Por isso decidimos ocupá-lo. E quando realmente fomos lá, descobrimos que os prédios ocupados pelo Azov basicamente tinham sido pintados com suásticas por toda parte. Contei 5 ou 6, incluindo um retrato desenhado de Adolf Hitler em um carro. Quero dizer, há fotos no meu livro, certo? Porque pensei, isso é incrível. E tirei fotos para documentar essas coisas, para garantir que ninguém dissesse que eu estava inventando. Enfim, todo mundo na base de Mariupol sabia dessas coisas, porque a gente costumava ir bastante a essa base. E depois, mais tarde, descobri outra antiga base pequena do batalhão Azov. Na entrada restava uma parede e nela tinha uma bunda de plástico enorme pintada, certo? E quando perguntei ao morador local que estava cavando na terra ali, porque eles tinham deixado o lugar uma bagunça, ele confirmou que era o dono do local e confirmou que era o Azov que estava lá pouco antes. Naquela época, quando você pesquisava na internet, encontrava vídeos de soldados do Azov desfilando com bandeiras nazistas em suas próprias bases. Em um desses vídeos, dá para ver claramente um cara em pé na varanda de um prédio de 2 andares, e embaixo há um grupo de apoiadores dele, todos uniformizados, torcendo por ele. Esse cara basicamente está acenando com uma enorme bandeira nazista. A bandeira tem uns 2 metros de largura, ou algo assim. Reconheci perfeitamente o prédio onde isso foi filmado, e o prédio ficava em um local ocupado pelo Azov, em Yurivka, um vilarejo a oeste de Mariupol. In Yurivka, it's a village west of Mariupol. So, there was no doubt. This is again the Então, não havia dúvida. Este é, novamente, o famoso batalhão de Mariupol. Mas isso nem é o pior. Você sabe, nossa base também estava acompanhando, não uma base, mas a missão da OSS estava acompanhando, julgamentos relacionados ao conflito, certo? E esse fenômeno foi totalmente ignorado pela mídia. Até mesmo pela mídia nacional ucraniana, pelo menos. E nesses julgamentos, havia 2 tipos de processos. Julgamentos contra supostos separatistas. Normalmente, era contra pessoas que mal tinham feito algo sério, sabe? Elas só faziam ligações telefônicas, comentavam sobre movimentos das forças armadas. Às vezes, talvez, com a intenção de realmente informar alguém do lado da DPR sobre os movimentos das forças ucranianas. Mas em outras ocasiões, realmente parecia apenas uma conversa entre amigos sobre o que estava acontecendo na vila. Mas de qualquer forma, todos seriam presos, todos seriam condenados, não importava o quê. Então, esse era um tipo de julgamento. O outro tipo de julgamento envolvia alguns membros desses batalhões voluntários que tinham passado completamente dos limites. Vários desses julgamentos envolviam membros do Azov. Outros envolviam membros do batalhão Donbass, que era outro batalhão voluntário, criado logo após o início do que eles chamam de Operação Antiterrorista, ou ATEL, lançada pelo governo ucraniano em abril de 2014. Ouvi testemunhos sobre atrocidades cometidas por esses batalhões. O batalhão Dnipro 1 também foi um deles. O batalhão Aidar foi outro. E o batalhão Aidar, recebi testemunhos sobre os assassinatos que cometeram contra civis. Recebi o depoimento de um padre da região de Luhansk, que estava apavorado com eles, apavorado com o que viu. E ele achava que não iria sobreviver. Quero dizer, entre todas as pessoas que já entrevistei na vida, e já entrevistei bastante gente, talvez esse tenha sido o mais apavorado de todos, esse padre. E um padre deveria ser um homem de Deus, alguém que pelo menos demonstrasse um mínimo de autoconfiança para poder tranquilizar as pessoas que o procuram em busca de conselho ou orientação.
E esse cara, que deveria aconselhar e orientar os outros, estava ele mesmo, apavorado. Isso me marcou muito. Fiquei realmente impressionado. E quando você percebe que pessoas como ele estavam apavoradas, fica claro, para onde as pessoas comuns poderiam ir em busca de consolo? Aí você entende o trauma que muita gente passou durante esse tipo de conflito. The trauma that many people went through during such conflict. Like going back to these guys from Azov, what we discovered from some of the trials. Agora, voltando a esses caras do Azov, o que descobrimos em alguns dos julgamentos, e novamente, parte disso foi documentada em tribunal, enquanto outras histórias foram mencionadas na mídia local da região de Mariupol. Mas digamos que, se focarmos apenas nas coisas que chegaram ao tribunal, aprendemos que muitos deles cometeram assassinatos. Às vezes assassinatos seguidos de tortura, sequestro e tortura. E eles basicamente achavam que podiam fazer o que quisessem. Um desses caras acusados de tortura e assassinato era membro de um pequeno grupo dentro do batalhão Azov, que se autodenominava SS-BES, se não me engano, SS-BES. Era uma pequena unidade que ocupava uma vila a leste de Mariupol. Eu encontrei uma foto desses caras, com o nome de um dos membros cujo julgamento acompanhamos. E o nome dele era Mortika. Nesta foto, você tem um grupo de cerca de uma dúzia de soldados. Todos estão reunidos em torno de um retrato de Adolf Hitler, literalmente, certo? Os ursos da SS, desculpe, lobos da SS, ou talvez ursos também. Tenho uma pequena dúvida sobre o nome exato, mas lembro especificamente do SS. Mas quem conhece essas pessoas hoje em dia? Ainda tem gente que diz, isso é só propaganda russa, ou não é representativo, seja lá o que for. Mas então, eu realmente conversei com um membro da equipe de segurança do Azov. Fui autorizado a visitar uma das bases do Azov na cidade de Mariupol, no leste de Mariupol. Era uma base de nível companhia. E o oficial de segurança, antes mesmo de eu perguntar, me disse, bem, se você perguntar para nós, ainda temos nazistas aqui. E isso foi em 2018, quando visitei. Ele disse, sim, ainda temos nazistas em nossas fileiras. Ele admitiu isso. Mas ele disse, sabe, nós só nos livramos dos mais loucos e pedimos para os outros serem mais discretos. É isso, certo? E isso é, novamente, um testemunho em primeira mão de um cara dentro do Azov. Então, sabe, eu não tinha dúvida de que esse cara ainda estava lá. Mas ok, eles só precisavam ser mais discretos. Além disso, a partir de 2015, houve uma lei aprovada pelo parlamento ucraniano, que eu mencionei no meu livro. Basicamente, era uma lei que tinha como objetivo principal proibir símbolos do comunismo. Então, por toda a Ucrânia, começaram a desmontar estátuas de Lenin. Eles até mudaram o nome de cada vila, de cada rua que tinha ligação com a história da URSS. Mudaram tudo. Mas também, dentro da mesma lei, eles realmente escreveram um artigo afirmando que o simbolismo do nazismo também seria proibido. Então talvez eles tenham feito isso porque os governos ocidentais os aconselharam a fazê-lo, já que o fato de o Azov exibir símbolos nazistas já era bem conhecido em 2015. Então imagino que as potências ocidentais que apoiavam as novas autoridades provavelmente os aconselharam. Por favor, removam esses símbolos nazistas, porque isso não nos ajuda a vender a narrativa dos combatentes da liberdade da Ucrânia, defendendo a democracia contra os bárbaros russos. De qualquer forma, a quantidade de símbolos nazistas que você podia ver diminuiu. Não se via tantos símbolos quanto antes. Mas uma vez que, você sabe, a Rússia lançou sua operação militar especial em 2022, se você olhasse atentamente para os canais do Telegram, poderia ver que os símbolos nazistas discretos começaram a aparecer novamente nos uniformes das Forças Armadas ucranianas. Mas eles não eram tão óbvios quanto suásticas, porque suásticas são óbvias demais. Então eles usavam outros símbolos, como o Sol Negro e outros, cujos nomes eu não lembro agora. Alguns dos símbolos eu nem sabia que estavam associados ao nazismo antes de ir para a Ucrânia. Só descobri depois quando fui exposto a eles e quando li sobre isso. E a SUP,
And Yes, so and it was a way to show. Sorry. And it's also E também entendo que eles renomearam ruas em homenagem a colaboradores nazistas. collaborators. Yeah. Monument. Also, I mean, Sim, também. from what Quero I dizer, read, pelo que li, also, I mean, eles começaram a nomear ruas em homenagem ao Bandera, o que era bastante comum no oeste da Ucrânia, mas também em homenagem a pessoas que você poderia considerar verdadeiros criminosos de guerra, conhecidos por terem ordenado ou participado de grandes crimes de guerra em 1943. major war crimes in 1943. On the issue of these ultranationalists, Sobre a questão desses batalhões neonazistas ultranacionalistas, pelo que entendo, um dos motivos pelos quais o governo ucraniano dependia tanto deles, além do fato de terem sido muito importantes no golpe de Maidan em 2014, é que houve, na verdade, muitas deserções no exército ucraniano, pessoas que não queriam lutar contra o povo do Donbass. Você observou isso? Militares ucranianos abandonando seus postos porque não queriam lutar contra os rebeldes apoiados pela Rússia no leste? I wouldn't say that I personally, from my first-hand Eu não diria que pessoalmente, pela minha experiência direta, realmente encontrei casos em que se podia ver claramente que havia dois tipos diferentes de soldados. Havia os verdadeiros soldados nacionalistas, para quem, você sabe, não havia negociações de paz a serem feitas. Eles basicamente estavam dispostos a lutar até a morte, custe o que custar. E o problema é que essas pessoas estão no poder agora, na Ucrânia. E então você tem pessoas do exército regular. Agora, ouvi histórias sobre o estado do exército ucraniano inicial em 2014 e ouvi que alguns dos soldados não estavam muito motivados a lutar. Na verdade, muitos deles acabaram se juntando aos separatistas. And actually, many of them actually joined the separatists. Yeah. I found these statistics. Encontrei essas estatísticas do governo ucraniano de setembro de 2015. They had counted Eles haviam contado 8.000 membros das forças policiais e militares que realmente se juntaram às forças separatistas em Donbass. 8.000. Então você sabe, não é um número pequeno. Conheci pelo menos um deles, um oficial que me disse que costumava servir nas forças armadas ucranianas e que decidiu se juntar à milícia da RPD. Esse cara era de Mariupol e me contou que toda a família dele estava em Mariupol e que quando tomou essa decisão, basicamente ficou separado da família. Também conheci outro cara, que na verdade ele não era membro das forças armadas inicialmente, mas era de Kramatorsk. E quando as forças separatistas se retiraram de Kramatorsk, ele os acompanhou e então, basicamente, ficou separado da família. Até agora, pode-se dizer. Algumas dessas pessoas tinham histórias trágicas porque, por causa da guerra, tiveram que escolher entre o ideal de um futuro para o país e ter uma vida familiar feliz. E muitos deles tiveram que sacrificar isso. Agora também, o que descobri quando estive em Mariupol, não falando sobre os militares, mas sobre a polícia, foi muito interessante. Muitas pessoas com quem conversei disseram que algo estranho aconteceu no Donbass em 2014. Por exemplo, em Kramatorsk e Sloviansk, havia um pequeno grupo de 15 caras, uma unidade de comando liderada por um russo chamado Igor Strelkov. Ele, na verdade, com um comando de 15 pessoas, tomou o controle da prefeitura de Sloviansk e da prefeitura de Kramatorsk, que juntas têm talvez 300.000 e 50.000. 350.000 pessoas, certo? Maybe 350,000 people. 350,000 people, sorry. Sim, 350.000 pessoas, desculpe. E um jornalista me perguntou como 15 caras conseguiram tomar uma cidade do tamanho de Kramatorsk, que tinha 600 policiais presentes. Onde eles estavam. Eu consegui parte da explicação quando fui a Mariupol depois. Conversei com o cara, que era secretário do Conselho Municipal. Ele era, tipo, o número 2 do município na época. Ele me disse, olha, a polícia que tínhamos em Mariupol e uma unidade específica chamada Unidade 3057, que era como a tropa de choque, essa unidade foi enviada para Maidan. Porque durante os 2 ou 3 meses em que os protestos estavam acontecendo em Maidan, eles chamaram unidades de tropa de choque de todo o país para basicamente se revezarem na praça, porque era bem difícil para eles, sabe? They were basically
Eles foram basicamente atacados, quero dizer. Muita coisa foi jogada contra eles, sabe? Muitos coquetéis Molotov, às vezes balas de verdade, qualquer coisa que as pessoas encontrassem, pedras, correntes, sabe? E muitos deles ficaram feridos. Foi muito difícil para eles, e não tinham permissão para revidar. E o cara da prefeitura me disse que muitos deles ficaram traumatizados ao voltar desses eventos na Maidan. E então ele disse que ficaram ainda mais traumatizados quando viram que, em certo momento, tudo aquilo se degenerou e houve caos e confusão. E então, de repente, a tropa de choque, que deveria proteger o Estado, passou a ser acusada, basicamente sendo responsabilizada por se voltar contra o povo. E então, veja, as pessoas pensavam, ok, estávamos apenas cumprindo nosso dever, seguindo ordens, e de repente, por fazer exatamente isso, poderíamos acabar com as mãos amarradas para trás, tendo que nos ajoelhar em um palco diante de milhares de pessoas que cuspiriam em nós e nos insultariam por trair o povo ucraniano. Então, onde está o poder legítimo? O político estava me explicando. Você precisa se colocar no lugar deles. Essas pessoas já não sabiam mais onde estava a legitimidade. Primeiro, houve um golpe em Maidan e depois um contragolpe em Mariupol. Porque em Mariupol, basicamente, havia uma grande parte da população que era totalmente contra o que aconteceu em Maidan. E eles apoiavam um governo separatista. E por um tempo, sabe, não estava claro quem estava controlando a cidade. Quero dizer, a equipe municipal estava basicamente tentando apaziguar todos os lados sem se envolver demais, e a polícia estava fazendo o mesmo. A polícia local realmente não tomou partido, sabe? E foi assim que me explicaram. Por que eles não tomaram partido? Mas então, para os nacionalistas, o fato de a polícia local não escolher um lado era prova de sua traição. Porque para os nacionalistas, o pessoal de Azov, não existia isso de não estar do lado do novo governo. Se você não estava claramente do lado do governo, era considerado um traidor, certo? Rapidamente, os nacionalistas do Azov também se voltaram contra os líderes da polícia local. E o chefe da polícia local? Bem, é uma longa história o que aconteceu em Mariupol. Eu falo sobre isso extensivamente no meu livro, porque é muito interessante entender as dinâmicas do que aconteceu após os eventos do Maidan. E os jogos de poder que ocorreram em uma cidade onde muitos atores realmente não sabiam como se posicionar. É muito interessante compreender por dentro as dinâmicas de um movimento assim. Mas no final, após um grande evento violento em 9 de maio em Mariupol, quando a delegacia de polícia foi atacada, 9 de maio de 2014. Foi no dia 9 de maio de 2014, sim. A delegacia de polícia foi atacada, e então a multidão se envolveu, e houve muita confusão, porque naquele momento não estava claro quem havia atacado a delegacia. A população local tendia a ficar do lado da polícia local, porque via a polícia como estando do seu lado. Mas então foram as Forças Armadas, incluindo o Azov e a Guarda Nacional, que intervieram, e as pessoas acharam que eles estavam intervindo basicamente para se voltar contra a polícia local. Mas a verdadeira história é um pouco mais complicada do que isso. E quando você aprofunda, percebe que a própria polícia local estava dividida. Certo. E eles tinham um novo chefe, que havia sido designado de Kiev. Depois de basicamente demitir 2 chefes da polícia local em Mariupol, o novo governo decidiu que precisava ter seu próprio homem em Mariupol para retomar o controle. Então, eles realmente encontraram esse cara, que não era do Donbass, e ele rapidamente entrou em conflito direto com seus subordinados. Isso acabou resultando naquele ataque à delegacia de polícia. Desculpe, não, seção eleitoral, delegacia de polícia. Minha interpretação do evento é que, muito provavelmente, os separatistas queriam se livrar do novo chefe de polícia e, se possível, de todos os chefes dos batalhões do governo que haviam sido posicionados ao redor da cidade. E eles foram convocados naquele dia
pelo novo chefe de polícia. Mas, de alguma forma, essa tentativa de tomada do prédio da polícia fracassou. O prédio foi incendiado. Depois houve confusão e caos. Mas, pelo menos, o objetivo alcançado pelos separatistas foi que os batalhões que basicamente estavam do lado do governo não puderam interferir no referendo que aconteceu 2 dias depois. Acho que o mais importante foi que, em 11 de maio de 2014, houve esse referendo em toda a região de Donbass, organizado pelos separatistas pela independência, certo? E eu acho que o chefe de polícia designado por Kiev tentou organizar um sistema para impedir que esse referendo acontecesse. Mas o ataque à delegacia de polícia impediu que isso acontecesse. E então todos os batalhões favoráveis ao governo não ousaram interferir, porque houve uma espécie de rebelião da população contra eles. Quando você olha as imagens do que aconteceu naquele dia, ficou bastante claro que a população local ficou do lado dos separatistas naquele dia. Os vídeos desses eventos disponíveis online são bastante impressionantes. Em determinado momento, você vê alguns caras que ficam sozinhos na rua, diante de uma coluna de veículos blindados. Isso lembrou aquelas imagens famosas da China durante a Revolução. Bem, tentativa de revolução, em 1989, se você se lembra disso. Foram os eventos de... esqueci o nome da praça principal. Em Celestial. Praça da Paz Celestial. O evento da Praça da Paz Celestial. Você se lembra daquelas imagens de um homem, um civil sozinho, parado em frente a uma coluna de tanques? Então, para todo o Ocidente, aquilo parecia a coragem do civil solitário contra o poder de um Estado totalitário. O homem enfrentando um Estado totalitário. E você tem imagens do que aconteceu em Mariupol? Eles se lembram dessas imagens? Mas essas não circularam pelo mundo, como as imagens da Praça da Paz Celestial. Bem, isso me leva à minha próxima pergunta. A narrativa que temos aqui no Ocidente é que a revolta em Donbass, os rebeldes, foi totalmente russa, que se tratou de uma invasão russa, que não foi um levante popular orgânico. E havia oficiais militares russos infiltrados na rebelião. Então eles usam isso como evidência de que tudo está sendo controlado por Moscou. Tendo estado lá, qual é a sua compreensão sobre a natureza, sobre o caráter orgânico da revolta em Donbass? E até que ponto houve controle russo sobre ela? Bem, é verdade que houve alguns russos envolvidos nos acontecimentos. Agora eu mencionei um deles, Igor Strelkov, certo? Mas ele mesmo diz que não foi enviado pelo governo russo. Ele diz que foi enviado pelo presidente da Crimeia. E o padrinho dele, por assim dizer, na verdade é um empresário georgiano, que é monarquista. E esse mesmo empresário aparentemente também foi fundamental para promover outro russo em Donbass. Esse outro russo, cujo nome não me lembro agora, foi em algum momento nomeado primeiro-ministro da República Popular de Donetsk, a partir de 14 de maio de 2014, se não me engano. Mas agora, é claro, algumas pessoas afirmariam que o fato de essas duas pessoas terem sido indicadas para cargos de alto nível na estrutura da DPR seria uma prova do apoio russo aos separatistas. De fato, não se pode argumentar contra fatos, e essas pessoas realmente ocupavam posições de poder. Quanto controle direto havia do governo russo sobre elas, não tenho total certeza sobre isso. Com certeza, pode-se afirmar que elas estavam em contato com esse empresário russo. Esse empresário russo também foi usado pelas autoridades russas para realmente implementar seus planos? Talvez sim. To actually basically implement their plans, maybe so, but I don't have proof of that. We can just speculate about that. Mas eu não tenho provas disso. Só podemos especular sobre isso. Mas quando você estuda o que aconteceu em Mariupol, novamente, este é um estudo de caso para mim, que eu estudei profundamente. Você não vê, em Mariupol, quando realmente analisa o histórico de todas as pessoas envolvidas, todos os principais atores da cena política e militar local, nenhum deles é russo. Mesmo as pessoas que supostamente estiveram envolvidas no ataque à delegacia de polícia
todos eram nativos de Mariupol, até mesmo de acordo com o Mirotvorets. O Mirotvorets é esse site nacionalista ucraniano que basicamente lista todos os inimigos da Ucrânia. Estarão nessa lista. Acho que logo estarei nessa lista, se já não estiver. Acho que é uma aposta justa, sim. De qualquer forma, quando eu realmente uso as próprias fontes deles, certo, eu olhei a página que eles dedicaram ao ataque à delegacia de polícia de Mariupol, e todos os suspeitos que eles listam, eles também dão os nomes e os endereços, e todos eram de Mariupol. Todos eram habitantes de Mariupol. Mas eles são apresentados como terroristas russos, certo? Que terroristas russos? Eles nasceram em Mariupol. Mesmo depois disso, vi outros casos em que basicamente todas as pessoas que eu conhecia, por relatos de testemunhas oculares, eram habitantes locais que morreram em algum momento. E na imprensa, eles eram apresentados como terroristas russos. Eu mencionei uma história de uma vila que visitei perto de Kramatorsk. Conversei com a filha de um desses caras que morreu enquanto trabalhava em uma armadilha. Ele foi apresentado na mídia ucraniana como um terrorista russo. E ela disse: "Esse é meu pai. Essa é a nossa vila. Sempre vivemos aqui. Então, que tipo de terrorista russo é meu pai, certo?" Além disso, durante essa entrevista, ela afirmou que essa informação veio de um relatório da OSCE, o que era outra mentira completa, porque a organização jamais diria algo assim, por vários motivos. Então também é um exemplo de manipulação da mídia naquela época, e estava em todo lugar que você olhava. Entendeu? Got it. Let's get to the Minsk Accords. Vamos falar sobre os acordos de Minsk. Você chega por volta da época do segundo acordo de Minsk, em fevereiro de 2015. Esse é o acordo entre Kiev, o governo da Ucrânia, e os rebeldes apoiados pela Rússia no leste para encerrar a guerra. Há uma série de etapas. É chamado de pacote de medidas. Ainda há muito debate sobre quem é responsável pelo fracasso de Minsk. Isso foi assinado em fevereiro de 2015. E, obviamente, Minsk fracassou porque tivemos uma invasão russa em fevereiro de 2022. Então, para você, quero dizer, Minsk é confuso para muitas pessoas, porque há muitas etapas e há confusão sobre quem deveria tomar qual medida primeiro. O que você acha mais importante saber sobre os acordos de Minsk e a quem você atribui o fato de eles não terem sido bem-sucedidos? Vou ser muito claro. Para mim, a culpa é da Ucrânia, principalmente de longe. Os acordos de Minsk, porque são vários acordos, começaram em 5 de setembro de 2014. Depois, houve outro protocolo assinado em 19 de setembro. E então houve o que chamamos de Minsk II, assinado em 12 de fevereiro de 2015. Esse é o acordo mais preciso de todos. Ele tem 13 pontos. Agora, esses 13 pontos são bastante claros em alguns aspectos. Ficou muito claro que os artigos relacionados à solução política do conflito dependiam inteiramente da Ucrânia para serem adotados. E se você não resolve a questão política, que está na raiz do conflito, então não pode resolver nada, certo? Então, enquanto houver um motivo para as pessoas continuarem lutando, haverá violações do cessar-fogo e violações da retirada de armas, porque as pessoas não conseguiram o que queriam por meios pacíficos. De qualquer forma, tudo girava em torno do fato de que Donbass, os territórios controlados pelos separatistas, deveria ter um status de autonomia. Nem era independência, era autonomia dentro da Ucrânia. E para que isso acontecesse, o parlamento ucraniano precisava aprovar 2 leis diferentes. Uma lei deveria criar o status específico de autonomia para essas regiões de Donbass, e a segunda lei deveria ser uma alteração na Constituição que permitiria que a primeira lei fosse válida, certo? Eles precisavam mudar a Constituição, você sabe, os termos, para criar um status de autonomia para Donbass. A questão era que para essas 2 leis, a maioria exigida no parlamento era diferente.
Se você quisesse aprovar apenas a lei de autonomia para Donbas, era necessária uma maioria simples, 50% mais um voto, para que fosse aprovada. Mas quando se tratava de mudar a Constituição, era necessária uma maioria de 2/3, ou seja, um patamar mais alto para aprovação. Agora, no dia em que o parlamento ucraniano deveria votar esse texto, que foi em 31 de agosto de 2015, e todo o acordo de Minsk deveria ser concluído até 31 de dezembro de 2015, então havia um cronograma, o que aconteceu naquele dia? Ao redor do parlamento, havia uma multidão enorme de dezenas de milhares de manifestantes nacionalistas que eram fortemente contra qualquer concessão aos separatistas. Havia um cordão policial ao redor do parlamento. Lembro de ter visto imagens de tudo isso naquela época. Agora está difícil de encontrar. Fiz pesquisas para o meu livro sobre todas essas coisas, e hoje é mais difícil encontrar informações sobre o que aconteceu, o que é impressionante. Mesmo na Wikipédia, está totalmente ausente. Nada sobre esse aspecto é mencionado na Wikipédia, nem em inglês, nem mesmo em francês. Está totalmente apagado. No entanto, esse era o aspecto mais importante do Acordo de Minsk. Se você apaga isso, então apaga o fato de que a Ucrânia foi responsável pelo fracasso, certo? Essa é a lógica por trás de deletar a informação. Mas, de qualquer forma, voltando ao que aconteceu. Quando a multidão soube que o parlamento havia votado a primeira lei, um dos nacionalistas jogou uma granada de mão contra o cordão policial. Houve 3 policiais mortos, um jornalista assassinado, 4 pessoas mortas no total e dezenas de feridos. Foi um grande evento. Havia 3 diferentes partidos políticos ucranianos representados no parlamento. Um deles era o partido de Yulia Tymoshenko. Todos declararam que nunca votariam por uma mudança na Constituição que permitisse um status autônomo para Donbas. A partir desse momento, entendi que o acordo de Minsk estava morto, certo? Está bem claro, porque isso está na raiz de tudo. Se você não resolve a causa raiz do problema, então a única maneira de realmente esperar que o acordo de Minsk fosse aplicado seria se houvesse uma mudança de maioria no parlamento. Mas naquela época, você tinha que esperar até 2019. Ou seja, entre 2015 e 2019, nada mudou. Havia violações do cessar-fogo regularmente, e as autoridades ucranianas acusavam regularmente os separatistas de serem responsáveis pelas violações do cessar-fogo. Mas, na verdade, quando você analisava mais profundamente os dados que tínhamos, era possível concluir, especialmente mais tarde, quando fizemos estatísticas, como eu fiz, sobre os danos às propriedades, que 75% dos bombardeios no Oblast de Luhansk, por exemplo, 75% dos danos a propriedades causados por bombardeios estavam do lado separatista, ou seja, causados pelas forças armadas ucranianas. 75%. E quando você realmente analisava os números de vítimas civis, devido à continuação dos atos de guerra, bombardeios e tiroteios, os números eram muito semelhantes entre 2016 e 2018. Novamente, eu mesmo fiz as estatísticas porque tinha todos os dados disponíveis. Muito poucas pessoas dentro da minha organização tinham esses dados, e percebi que era algo super interessante. Então comecei a fazer as estatísticas que a minha própria missão não faria. Descobri que 72% das vítimas de bombardeios e tiroteios estavam do lado separatista, ou seja, causadas pelas forças armadas ucranianas. Portanto, se você comparar ambas as estatísticas, vítimas e danos à propriedade, tínhamos percentuais muito semelhantes, que coincidiam, que eram 2 critérios tangíveis para concluir que durante todo esse tempo, durante todos esses períodos, foram as forças ucranianas que mais bombardearam de longe. Esses dados que você coletou, eles chegaram a ser divulgados publicamente pela OSCE. Você teve permissão para divulgá-los? Apenas uma pequena parte disso veio à tona, porque em 2016,
pessoas da nossa organização decidiram fazer uma verificação sistemática de todas as alegações de vítimas civis do conflito, mas começando a partir de 1º de janeiro de 2016. Não fizemos essa verificação para os anos anteriores. De qualquer forma, a partir desse momento, começamos a fazê-la. E então, uma vez que o ano de 2016 terminou, meus colegas da sede reuniram todos os dados que havíamos coletado no campo, eu fazia parte disso, e elaboraram um relatório. Era um relatório bastante extenso, e eles tentaram analisar os dados sob vários ângulos. A informação mais interessante estava na página 7, se bem me lembro, desse documento. Was on page 7, as I recall, in this document. It was not even on the front page, it was on page 7. Nem estava na primeira página, estava na página 7. E essa foi a única vez em que a OSCE realmente mostrou as estatísticas que indicavam que havia mais vítimas do lado separatista do que do lado controlado pelo governo. Mas mesmo assim, eles misturaram vítimas de minas e artefatos não detonados com vítimas de bombardeios. Misturaram as duas categorias. E o número que saiu foi que 63% das vítimas estavam do lado separatista. Mas, novamente, se você considerar apenas os atos de guerra, é 72%, certo? De qualquer forma, mesmo só com essa estatística, o governo ucraniano ficou furioso quando ela foi divulgada. The Ukrainian government was furious when it came out. And it accused my organization, the OSCE, E acusou a organização, a OSCE, de basicamente ter sido enganada por observadores russos que supostamente falsificaram os dados, o que é uma alegação ridícula. Quero dizer, para mim, que estive envolvido no processo, posso afirmar que não havia um único russo que eu conheça envolvido no processo de coleta inicial das informações em campo e na análise posterior. Não havia um único cidadão russo em uma posição de poder dentro da organização. A posição mais alta que eles ocupavam era algo como líder de grupo de patrulha, pessoas que não decidiam nada de relevante. Era apenas uma função logística. It was just a logistical function. De qualquer forma, a acusação era ridícula, e eu sabia perfeitamente que os dados que tínhamos eram confiáveis, porque precisávamos verificar cada alegação a partir de 3 fontes diferentes: uma fonte médica, uma fonte oficial e da própria vítima ou de um familiar, certo? E se faltasse uma dessas 3 fontes, o caso não era considerado confirmado. Nem sequer o incluíamos em nossas estatísticas. E posso te dizer que houve muitos casos. Porque continuei fazendo esse trabalho até sair da organização, houve muitos casos na região de Luhansk, para os quais só tínhamos 2 fontes, mas faltava a terceira, por vários motivos. Mas isso não significava que essas vítimas não existiam. Elas existiam. Mas como o processo era tão rigoroso, acabamos até eliminando vítimas das estatísticas que, na minha opinião, eram vítimas perfeitamente legítimas. Então essa foi a única vez em que publicamos estatísticas. E então, porque o governo ucraniano protestou, nosso chefe de missão, que era um embaixador turco, decidiu: ok, a partir de agora não vamos mais publicar estatísticas que mostrem a composição original, como posso chamar isso, regional, ou uma exibição das vítimas do conflito. Vamos apenas anunciar números globais para todo o Donbass, para ambos os lados, misturados, certo? Sim. Então você simplesmente anunciaria um número global. E então a missão, se o número global estivesse caindo ou subindo, diria: é bom que esse número tenha caído, ou é ruim, o número subiu, certo? Mas nossa missão se recusou a aprofundar nos detalhes para que as pessoas pudessem entender quem era realmente responsável pela maioria dessas vítimas. Ao recusar-se a declarar esse fato de extrema importância, estávamos, na verdade, sendo cúmplices de uma mentira por omissão para o mundo inteiro. Mentimos para o povo ucraniano por omissão. E eles eram as primeiras pessoas que tinham o direito de saber a verdade. Porque então, como poderiam votar de acordo com as pessoas certas, os partidos certos, se não sabem o que está acontecendo de fato? E não só eles não sabiam, mas de acordo com seus próprios partidos políticos e jornais, estavam convencidos de que todas as vítimas eram causadas pelos separatistas do lado russo. Isso era o que lhes era dito todos os dias.
Sim, e foi isso que nos disseram aqui. We had the means E nós tínhamos os meios para combater a propaganda, mas na verdade não usamos esses meios. Traímos nosso mandato, na minha opinião. trade our mandate. E é por isso que escrevi meu livro. That's why I wrote my book. Got it. So, this Entendi. my next question. Isso me leva à minha próxima pergunta. Você mencionou anteriormente que o processo de paz de Minsk estava efetivamente paralisado na ausência de novas eleições ucranianas para um novo governo. Isso acontece em 2019. Zelensky vence a presidência com um mandato centrado em fazer a paz no Donbass, acabar com a guerra lá. O que acontece depois? What happens next? It's true. First of all, I would say that É verdade. Antes de tudo, eu diria que me lembro de assistir ao discurso de posse do Zelensky com tradução, para poder ver a linguagem corporal dele ao mesmo tempo. E ele me pareceu sincero. Mas é preciso lembrar que ele também é um ator, certo? Mas naquele momento eu estava disposto a acreditar nele. Eu pensava que talvez o que políticos comuns não conseguiam fazer, um ator talvez pudesse fazer. Quem sabe? Então eu queria acreditar que ele realmente poderia mudar alguma coisa. Mas então, como mencionei antes, eu sabia muito bem que ele também precisava da maioria certa no parlamento. perfectly knew that he also needed the right majority in parliament. So he also knew that, and he actually, one of the first decisions he made was to Então, dissolve the ele parliament. também sabia disso. E na verdade, uma das primeiras decisões que tomou foi dissolver o parlamento e convocar eleições o mais rápido possível para que pudesse ter uma maioria que o apoiasse, certo? Ele foi empossado em maio de 2019 e, em seguida, as eleições foram organizadas em julho de 2019. Mas a questão é que, muito rapidamente, apenas alguns dias após sua posse, já havia sinais de que ele não teria liberdade para fazer tudo o que quisesse, mesmo que fosse sincero. O que hoje eu não tenho certeza, certo? Se havia sinceridade nele em resolver o conflito, ele não poderia ignorar o fato de que os líderes de direita o alertaram. Leaders were warned him, and actually one of them was Dmitry Yarosh. Yarosh was the E, na verdade, um deles era Dmitry Yarosh. Yarosh foi o fundador do setor direito, esse movimento de extrema-direita e violento. Então, basicamente, em uma entrevista à imprensa, ele avisou Zelensky que se ele algum dia implementasse o acordo de Minsk, acabaria sendo enforcado no meio de Kiev, certo? Ele não disse quem faria isso, então não foi uma ameaça de morte direta dele, mas disse que era isso que aconteceria. E me lembro de conversar com um diplomata francês naquela época, e ele concordou com a ideia de que, se Zelensky realmente implementasse o acordo de Minsk, acabaria como Yitzhak Rabin em Israel. He would end up like Isaac Rabin, you know, in Israel, because if you sign a deal with Porque, the enemy, se você assina um acordo de paz com o inimigo, provavelmente pode ser morto por extremistas do seu próprio lado, certo? to Isaac Rabin. Que foi o que aconteceu com Yitzhak Rabin. Basicamente, ele seguiria o destino de Yitzhak Rabin. Essa foi a declaração, eu me lembro. E eu também acredito nisso. Então eu sabia que não era fácil, mas ok, eu ainda tinha esperança de que algo pudesse acontecer. And there was this E então houve esse memorando que foi publicado, que eu me lembro de ter lido na época. Mike Pence, que você provavelmente conhece. Ele foi entrevistado pelo Joe Rogan e pelo Tucker Carlson, não faz muito tempo, alguns meses atrás. long ago. E durante a entrevista dele com Joe Rogan, eles realmente mencionaram o que ele chamou de Memorando das Linhas Vermelhas. Não sei se você ouviu falar disso. Memo. I don't know if you heard about that. But Well, the yes, Red and Lines- actually, yeah. So this is a Bem, sim. document released Este é um by- documento divulgado por várias organizações não governamentais ucranianas, basicamente dizendo que Zelensky seria um traidor se implementasse os acordos de Minsk. Ivan Kachanovsky, o acadêmico ucraniano-canadense, aponta que a maioria dos grupos que assinaram esse documento era financiada pelo governo dos Estados Unidos. were funded by the U.S. government. Yeah, actually, I mentioned this in my book. Sim, na verdade, eu mencionei isso no meu livro, porque quando ouvi o Mike Pence falar sobre o assunto, sou familiar. Lembro de ter lido sobre isso. Mas na época, eu realmente não levei a sério, porque achei que era só uma ONG que tinha publicado. Ok, é uma ONG de extrema-direita. Mas na verdade o Mike Pence disse, não. Olha quem está por trás disso. Bem, primeiro, na verdade é um coletivo de 70 ONGs diferentes.
Mas quando você olha para o financiamento deles, e eu realmente conferi depois, pelo que me lembro, era algo como o Centro de Mídia Ucraniano. Estou parafraseando o nome dessa ONG que publicou o memorando. Centro de Mídia Ucraniano, ou Centro de Mídia de Crise Ucraniano. Então você olha quem está financiando eles. Você tem o Departamento de Estado, você tem a OTAN, você tem a USAID, bem, todos os ramos habituais do chamado Deep State, por assim dizer, certo? Então, ok. E como diz Mike Pence, basicamente, o memorando da linha vermelha foi como o Deep State dos Estados ditando ao Zelensky as linhas vermelhas do Deep State dos Estados Unidos, da administração dos Estados Unidos, que ele não poderia cruzar. E não era só sobre o Acordo de Minsk, na verdade. Quando você lê tudo, o Acordo de Minsk fazia parte, mas também havia um monte de leis que foram aprovadas pelo Poroshenko, incluindo leis de idioma, e estava claramente declarado que Zelensky não poderia voltar atrás em nenhuma lei aprovada por Poroshenko. Era como se dissesse, você não pode mexer em nada que foi feito durante o governo Poroshenko, a menos que seja aprovado pelos apoiadores ocidentais da Ucrânia. Estou parafraseando, mas quem são esses apoiadores ocidentais da Ucrânia? Bem, principalmente o governo dos Estados Unidos, o chamado Deep State americano. Então fica muito claro, quando você lê, parece um ultimato para o Zelensky. Você não pode fazer o que quiser sem a nossa aprovação. E termina com a afirmação de que, se ele não seguir esse aviso, pode haver turbulência no país. E por turbulência, você entende que poderíamos organizar outro Maidan, e desta vez você seria a vítima, certo? Então, infelizmente, acho que desde o início Zelensky teve as mãos atadas, mesmo que depois tenha conseguido a maioria no parlamento. O próprio partido dele, Servo do Povo, conquistou mais de 50% das cadeiras no parlamento. E então, com o chamado Partido Pró-Rússia, que era a favor do Acordo de Minsk, o partido de oposição liderado por Medvedchuk, na época, ambos os partidos juntos poderiam realmente alcançar a maioria de 2/3 necessária para mudar a Constituição. Ou seja, só esses dois partidos já tinham a capacidade de implementar de fato o Acordo de Minsk e resolvê-lo de uma vez por todas. Mas nunca houve uma votação. E então o que aconteceu? Basicamente, em algum momento, houve uma reunião no nível da Normandia. Você sabe, o formato da Normandia era aquele formato entre o presidente francês, o chanceler alemão, o presidente russo e o presidente ucraniano. Era um formato que funcionava como os padrinhos dos acordos de Minsk, por assim dizer. E eles se reuniram em dezembro de 2014, no nível dos chefes de Estado e de governo. Dezembro de 2019, em Paris. Sim. Desculpe, 2019. Dezembro de 2019, dia 5 de dezembro, se não me engano. Sim. Sim, 2019, claro. Ops, minha luminária de novo. E o que eles realmente disseram, na verdade, o que o Zelensky disse depois dessas conversas, ele basicamente apresentou esse argumento absurdo, que já era o argumento que o Poroshenko havia defendido no final do mandato dele. O argumento era que a cronologia dos eventos planejados no Acordo de Minsk deveria ser alterada. E o que eles queriam dizer com isso? Sabe, o último passo das medidas políticas que deveriam ser tomadas durante o Acordo de Minsk era que a Ucrânia assumisse o controle da fronteira com a Rússia. E por que esse era o último passo do plano? Porque se você estivesse no lugar de um separatista, entenderia que, basicamente, a linha de vida era a Rússia. Está claro para todos, não só porque eles receberam ajuda humanitária da Rússia, a maior parte dela, mas também, muito provavelmente, munição e talvez conselheiros militares, seja o que for. Isso nunca foi oficialmente reconhecido, mas obviamente dava para perceber que, sem o controle da fronteira, eles estariam perdidos, certo? De qualquer forma, já estava acordado que uma vez que os separatistas estivessem garantidos com um status, garantidos com a ideia de terem sua própria polícia, seus próprios direitos linguísticos, seu próprio governo autônomo, então eles concordariam em entregar a chave da fronteira
para o Estado ucraniano. Sim. Só para resumir. Yes, just to summarize, this was the Resumindo, essa era a alavanca dos rebeldes para garantir que seus direitos de autonomia, conforme estabelecido em Minsk, fossem respeitados. Que uma vez concedida a autonomia, a Rússia se retiraria e a Ucrânia voltaria a ter controle sobre sua fronteira. Basicamente, esse era o último recurso que eles tinham após o golpe de Maidan, no qual seu governo foi derrubado. Então essa era a forma deles dizerem: se vocês querem que a Rússia se retire e que a Ucrânia volte a controlar sua fronteira, precisam nos conceder nossos direitos de autonomia para garantir que estaremos seguros dentro de uma Ucrânia unificada. Sim, você também poderia resumir as coisas dessa forma. Havia outro aspecto importante: a anistia. Havia um plano de anistia no Acordo de Minsk. E, obviamente, enquanto a lei de anistia não fosse aprovada, todas essas pessoas que faziam parte das autoridades separatistas ou das Forças Armadas tinham medo de serem presas. Então, antes de realmente concordarem em deixar o Estado ucraniano controlar a fronteira, eles queriam garantias de que não seriam presos. Isso é lógico. Se você se colocar no lugar delas. E, portanto, era perfeitamente lógico que o último passo fosse o controle da fronteira, porque todas as diferentes leis eram para a Ucrânia adotar. Os separatistas não tinham poder, exceto o controle da fronteira. Mas então Poroshenko primeiro e depois Zelensky disseram: achamos que as medidas do Acordo de Minsk deveriam ser mudadas. Devemos mudar a ordem e assumir o controle da fronteira primeiro. E isso era uma garantia de que os separatistas nunca concordariam, porque se você assume o controle da fronteira, e estou convencido disso, a Ucrânia nunca teria aplicado o Acordo de Minsk. E um dos sinais tangíveis disso foi que o parlamento ucraniano votou o que chamaram de outra lei, a Lei para a Reintegração de Donbass. O primeiro rascunho foi publicado no final de 2017. E nesse primeiro rascunho, havia até um artigo que especificava que o governo ucraniano processaria todos que colaborassem com as chamadas autoridades de ocupação. E da forma como estava redigido, você poderia supor que eles poderiam até permitir a si mesmos prender faxineiras de creches porque eram pagas pelas autoridades separatistas. Então isso é uma forma de colaboração com as autoridades de ocupação, certo? Portanto, eles poderiam prender dezenas de milhares de pessoas se quisessem, com esse artigo. Então esse artigo de Meyer criou uma grande turbulência dentro da comunidade internacional, dentro da ONU, até mesmo dentro da OSCE, porque quando tivemos o texto traduzido, lembro que tinha um colega americano meu que estava trabalhando nisso comigo, e nós não podíamos acreditar que aquilo tinha sido escrito, mas foi. Mas, após uma pressão tremenda das potências ocidentais, eventualmente as autoridades ucranianas retiraram esse artigo. Mas, como foi confirmado para mim, por um membro do parlamento. Depois, o artigo foi retirado, mas não foi substituído por nenhum artigo mencionando uma anistia, o que significava que as autoridades reservavam para si o direito de fazer o que quisessem, de prender pessoas se quisessem. Nada as impediria de fazer isso. Então, se você é um separatista, sabe que a intenção das autoridades ucranianas é prender cada um de vocês. Você sabe disso desde o final de 2017. Como confiar no governo ucraniano? Como eles poderiam confiar no governo ucraniano para basicamente conceder essa anistia caso eles assumissem o controle da fronteira antes de mais nada? Era inviável, certo? Para mim foi um pretexto quando apresentaram esse argumento. Para mim, não era apenas um pretexto. Eles nunca implementariam o Acordo de Minsk. E quando ouvi Zelensky repetir o mesmo argumento de Poroshenko, mais uma vez pensei, o Acordo de Minsk está morto de uma vez por todas, mesmo com Zelensky, mesmo com a maioria. Dezembro de 2019. Yes, and what's happening during that,
Sim. E o que está acontecendo nesse período, nos Estados-Unidos, em dezembro de 2019, é que os democratas estão tentando impugnar Trump depois que ele suspende o envio de algumas armas para a Ucrânia. É nesse momento que pessoas como Adam Schiff estão discursando no Congresso e dizendo que os Estados Unidos ajudam a Ucrânia para que possamos lutar contra a Rússia lá e não precisemos lutar contra a Rússia aqui. Os Estados Unidos retraíram a Turquia para que possamos lutar contra a Rússia, tá? Não tem uma história Rússia aqui. E isso consolida o consenso dentro dos Estados-membros de que a guerra por procuração na Ucrânia deve continuar. E isso envia uma mensagem para Zelensky de que ele não tem apoio dos Estados-membros para os acordos de Minsk e para buscar a paz. Assim, houve uma convergência das forças pró-guerra nos Estados-Unidos e na Ucrânia que enfraqueceu ainda mais Minsk. E o que Zelensky faz quando Joe Biden retorna ao poder em 2021? Você mencionou que havia números suficientes entre o partido de Zelensky e o partido de oposição de Medvedchuk para aprovar uma nova lei que poderia avançar os acordos de Minsk. O que Zelensky faz? Ele basicamente proíbe o partido de Medvedchuk ao tirar suas redes de TV do ar. Ele ordena acusações contra Medvedchuk, e isso então leva um ano depois à invasão da Rússia. Temos tempo limitado, então quero te perguntar especificamente sobre o período imediatamente anterior à invasão russa. Havia números da OSCE mostrando que o bombardeio das áreas rebeldes pelo governo ucraniano nos dias que antecederam a invasão russa aumentou significativamente. Então, o governo ucraniano, pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, aumentou massivamente o bombardeio do Donbass, de acordo com os dados que vi do seu grupo. Foi isso que você observou em campo? E nos conte o que estava acontecendo durante esse período. Se me permite, só uma frase sobre o que aconteceu depois que Joe Biden foi empossado. Ele foi empossado em 20 de janeiro de 2021, certo? Sim. O que você mencionou, os canais de TV de oposição sendo banidos do ar, aconteceu em 2 de fevereiro, apenas 10 ou 12 dias depois, quase imediatamente. E então, quando você observa tudo o que aconteceu durante 2021, vê uma radicalização do governo ucraniano sob Zelensky, uma aceleração dessa radicalização, pode-se dizer, como se tivesse sido feita com o apoio da administração do Zé naquela época. E quando você olha para os eventos, que menciono em detalhes no meu livro, é como se, sabe, eles tivessem se sentado juntos e dito: quais são as coisas que poderíamos fazer para antagonizar os russos o máximo possível, de modo que eles não tivessem outra escolha a não ser atacar? É como se tivessem feito essa lista e decidido segui-la, cumprindo cada item um por um até fevereiro de 2022. Sabe, quando você olha para as coisas com o benefício do retrospecto, isso alivia a pressão que você sente. Isso é uma coisa. Agora, voltando às estatísticas. De fato, novamente, o que muitos observadores relataram, inclusive no Chics e coisas do tipo, foi que a OSCE pôde confirmar que houve um enorme aumento nas violações do cessar-fogo a partir de 16 de fevereiro de 2022, ou seja, 8 dias antes do início da grande operação russa, certo? Mas quando você olha para as estatísticas, elas realmente não mostram quem é responsável por esse aumento nas violações do cessar-fogo. É preciso analisar em detalhes para entender a dinâmica por trás disso. E o problema é que, infelizmente, pouquíssimas pessoas conseguiram fazer isso, porque a análise das informações detalhadas que a OSCE publicava naqueles dias exige, primeiro, um conhecimento preciso de todas as posições das câmeras da OSCE ao longo da linha de frente. E eu sabia onde a maioria delas estava, exatamente onde estavam, e eu sabia o tipo de imagens que era possível obter dessas câmeras. E então, eu também sabia perfeitamente bem as diferentes posições de ambos os lados, porque sabíamos disso perfeitamente.
Então, com base na posição da câmera e na descrição do bombardeio à noite, porque eu sei que à noite, você sabe, os projéteis têm sinalizadores para que as pessoas possam mirar mais facilmente, certo? As câmeras descreveriam, entre tal hora e tal hora, você tem X quantidade de projéteis indo de oeste para leste. Quando você sabe a posição da câmera, você entende o que de oeste para leste significa, das linhas ucranianas para as linhas separatistas. E você tem esse tipo de descrição se repetindo dia após dia. Toda vez que há dados das câmeras noturnas, uma tendência semelhante é descrita. You have a similar trend being described. And then you can conclude that what was happening. E então você pode concluir que o que estava acontecendo, pelo menos nessas áreas onde tínhamos essas câmeras noturnas, era que o lado ucraniano estava fazendo a maior parte dos bombardeios, certo? Eu também tinha fontes internas, de pessoas da equipe de Luhansk, que disseram que houve uma provocação organizada pelo lado ucraniano na área de Popasna. Popasna é uma pequena cidade próxima à fronteira com a região de Donetsk. Na verdade, ela não estava ocupada, mas era controlada pelas forças ucranianas. Foi ali que a maioria das explosões começou a ocorrer, quando vimos esse aumento nas violações do cessar-fogo. Duas fontes diferentes, incluindo um cara que era bastante sênior na organização, me disseram que tudo começou com uma provocação ucraniana. Então, no final das contas, a impressão que tivemos, e isso não estava claro para mim desde o início, novamente tive que me aprofundar nas estatísticas e depois conversar com meus colegas, alguns deles muito tempo depois, era como se as forças armadas ucranianas quisessem provocar a Rússia a invadir. Porque o problema, como sabíamos por fontes dos Estados Unidos, os Estados Unidos haviam anunciado, se você se lembra, que a Rússia atacaria no dia 16 de fevereiro. Eles chegaram a anunciar uma data, e eu sempre achei isso um pouco estranho. Por que eles anunciariam uma data? E por que a Rússia atacaria exatamente na data que os americanos mencionaram? Isso me parecia absurdo. Mas foi justamente nessa data que houve um grande aumento nas violações do cessar-fogo. E então é como se, novamente, as forças ucranianas quisessem provocar a Rússia a intervir. Sim, e o fato de que o governo Biden se recusou a negociar as principais exigências da Rússia, incluindo a expansão da OTAN para a Ucrânia. E também há esse episódio em que Biden inicialmente diz a Putin que está disposto a descartar a instalação de mísseis ofensivos na Ucrânia, mas depois Antony Blinken volta atrás nessa posição. Isso pelo menos segundo o lado russo. Sergei Lavrov alegou isso. Então, tudo isso leva a um quadro em que parece que houve uma tentativa dos Estados Unidos de provocar a Rússia a invadir. Mas vamos falar das ações da Rússia por um momento. Temos sido muito críticos em relação ao lado ucraniano e à narrativa dos Estados Unidos. Estou curioso para saber sua opinião sobre as ações da Rússia, começando por Putin. Então, pouco antes de lançar a invasão, ele faz um discurso. Ele acusa a Ucrânia de genocídio no Donbass. Você acha que essa é uma alegação precisa de Putin, de que a Ucrânia estava cometendo genocídio contra o povo do Donbass? Não, na verdade, quando ouvi essa declaração, não, eu não concordo com o uso da palavra genocídio para o que aconteceu naquela época. Genocídio é o extermínio sistemático de um povo inteiro, ou medidas que demonstrariam a intenção de eliminar um povo inteiro. Quero dizer, houve crimes de guerra cometidos, porque quando você bombardeia uma população civil, isso é um crime de guerra. Vários crimes de guerra foram cometidos. Mas eu não iria tão longe, a ponto de chamar isso de genocídio. Não posso dizer que foi algo feito de forma sistemática, com o objetivo de erradicar um povo. Na verdade, alguns indivíduos podem pensar nesses termos, tipo, deveríamos nos livrar da população de Donbass. Deveríamos recuperar o território e nos livrar das pessoas. Algumas pessoas são assim. Alguns nacionalistas pensam assim. Mas isso não significa que o governo necessariamente pensava assim desde o início. Eu tive um problema com o uso do termo genocídio.
Eu não concordei com isso. Mas, na verdade, quando pensei um pouco mais profundamente sobre o assunto, cheguei a uma conclusão diferente. Eu diria que o que estava acontecendo na Ucrânia, mesmo antes da operação militar russa, era comparável a um genocídio cultural. Porque o que estava acontecendo, todas as leis sobre o idioma russo, que foram adotadas anteriormente sob Poroshenko, deveriam, na verdade, ser implementadas nos anos seguintes. E isso fazia parte de um memorando de linha vermelha, novamente que mencionei antes. Então, no memorando de linha vermelha, dizia que das ONGs apoiadas pelos Estados-mol, sim, das ONGs apoiadas pelos ASMES. Dizia que Zelensky não poderia, de fato, mudar as leis linguísticas adotadas por Poroshenko. E essas leis linguísticas, se você seguir a lógica, acabariam levando à erradicação do idioma russo na Ucrânia. Não é só a língua, é toda a cultura. Então, para mim, era como se estivesse acontecendo um genocídio cultural, entende? E eu conheço muitos ucranianos que ficaram chocados com isso porque eram amantes da literatura russa, por exemplo. Alguns deles ficaram profundamente abalados pelo fato de que não se podia mais encontrar livros de literatura russa na Ucrânia. Isso os machucou a alma deles, porque eles foram criados e educados com isso. Lembro quando estava em Odessa, porque quando a operação começou, eu estava em Odessa naquele momento, conversando com uma mãe que me contou que o filho dela viu a professora de literatura infringindo a lei, porque ela leu poemas para a turma, apenas poemas. Você sabe o quão perigosos os poemas podem ser, não é? Poems, just poems, how dangerous poems can be, right? She read poems from Pushkin. Ela lia poemas de Pushkin no idioma original, que é o russo, algo que ela não tinha permissão para fazer. Ela só podia apresentar esses poemas em uma tradução ucraniana. E eu pensei, espere um minuto. Esta é Odessa, uma cidade fundada por russos, onde todo mundo fala russo. E você não pode ensinar um poeta russo, que passou parte da vida em Odessa, para uma plateia de adolescentes russófonos? Isso não faz sentido. Não fazia sentido para mim. Para mim, era um insulto ao bom senso e à inteligência. Foi nesse momento que percebi que o que estava acontecendo era realmente errado. Isso é digno de uma ditadura, quando você acaba implementando medidas tão extremas. E estamos falando de 2021 aqui, não de coisas que aconteceram depois da invasão russa. Sim. Então já havia um movimento lançado para erradicar a cultura russa. E na verdade descobri depois que só piorou quando os russos iniciaram suas operações. Eles começaram a desmontar sistematicamente todas as estátuas de Pushkin em toda a Ucrânia e a tentar erradicar todo e qualquer traço da cultura russa. E em relação à decisão de Putin de invadir, mesmo que se concorde que a Rússia foi provocada, que a Ucrânia, com apoio dos Estados, estava se recusando a implementar os acordos de Minsk e intensificando seus ataques ao Donbass, você acha que Putin poderia ter tomado uma decisão melhor do que invadir o país? Por quê? No fim das contas, pode-se argumentar que ele deu aos Estados Unidos o que eles queriam. Acabou atolado em uma guerra que custou centenas de milhares de vidas dos dois lados. Você acha que ele poderia ter seguido por outro caminho? E se ele realmente precisasse intervir militarmente pelo povo do Donbass, se não houvesse outra escolha, ele poderia ter se concentrado apenas no Donbass, em vez de partes mais amplas da Ucrânia? Essa é uma boa pergunta. Provavelmente uma pergunta cuja resposta talvez nunca saberemos com certeza. Sempre é difícil revisitar eventos passados e dizer e se. Só podemos especular. Mas me lembro que em fevereiro de 2022, eu mesmo entendi, no dia 7 de fevereiro de 2022, a lógica por trás dos movimentos russos antes de acontecerem. Naquele dia, na verdade, Macron havia se encontrado com Putin numa espécie de última tentativa desesperada de fazê-lo mudar de ideia. Após o encontro, houve uma coletiva de imprensa, que assisti ao vivo, lembro bem. Durante a coletiva, Putin respondeu a uma pergunta de um jornalista francês. A pergunta foi meio provocativa. Era: a questão não é se você vai invadir a Ucrânia, mas quando.
And Putin then answers very quietly. E então Putin responde muito calmamente, mas diz bem, você sabe, a Ucrânia e nós temos um desacordo fundamental sobre a Crimeia, por exemplo. Nós acreditamos que a Crimeia é da Rússia, mas a Ucrânia pensa diferente. Agora, o que acontece se a Ucrânia quiser retomar a Crimeia por meios militares? E, na verdade, Zelensky havia assinado um decreto em março de 2021 que permitia essa possibilidade, certo? Então, isso fez parte das medidas que a Ucrânia tomou para provocar a Rússia. 11 meses depois, Putin menciona, e se a Ucrânia quiser tomar a Crimeia pela força das armas? Bem, se nesse momento a Ucrânia fizer parte da OTAN, isso significaria automaticamente que a OTAN estaria diretamente em guerra conosco. E ele disse, é isso que vocês querem? Perguntem aos seus leitores, ao seu público. É isso que eles querem, que toda a OTAN esteja em guerra com a Rússia? Porque é isso que aconteceria. É isso que vocês querem. E então eu entendi naquele momento, e isso até me assustou. Eu entendi que sob essa perspectiva, não só a Rússia sentiria que deveria atacar antes que a Ucrânia entrasse na OTAN, mas também porque se poderia suspeitar que a Ucrânia estava se fortalecendo com o apoio dos Estados Unidos e do Ocidente, dia após dia, o que agora sabemos ser verdade. Até Antony Blinken admitiu que, como parte do acordo estratégico assinado em setembro e novembro de 2021 com a Ucrânia, uma parte dele mencionava de fato a entrega de armas. Mas essa era uma cláusula secreta, certo? Como ele disse, porque sabíamos que a Rússia iria querer invadir. Mas, na verdade, pode-se dizer que eles sabiam que estavam fazendo de tudo para provocar a Rússia a invadir, certo? De qualquer forma, do ponto de vista russo, o interesse deles era então atacar. Quanto antes, melhor. Porque se esperassem até a Ucrânia fazer parte da OTAN, seria tarde demais. Isso significaria que teriam que lutar contra toda a organização. E o Putin disse em entrevistas anteriores que isso seria uma loucura. Então, entendi do ponto de vista dele que ele não tinha outra escolha a não ser fazer isso. E quando você pensa assim, é assustador, porque a lógica, para mim, era inescapável. E mesmo agora, se você me perguntar, ele poderia ter agido de outra forma? Não tenho certeza do que ele poderia ter feito diferente, porque, como você mencionou, o governo Biden havia rejeitado qualquer pedido para negociar um acordo de segurança global que garantisse que a Ucrânia nunca entraria para a OTAN. E isso era sabido desde o início dos anos 90, desde que Samuel Huntington escreveu O Choque de Civilizações, publicado em 1996. Sabia-se que, se a Ucrânia tentasse entrar para a OTAN, isso provavelmente poderia criar uma guerra civil dentro da Ucrânia, e então acabaria com a intervenção da Rússia e a divisão do país. É exatamente isso e foi exatamente isso que William Burns, o embaixador dos Estados Unidos na Rússia durante o governo George W. Bush, alertou em seu agora famoso memorando, Nyet means Nyet. E depois que a Rússia invade, o que acontece? Imediatamente começam as conversas entre Ucrânia e Rússia. Elas se iniciam na Bielorrússia e culminam na elaboração de um acordo preliminar ou dos contornos de um acordo preliminar em Istambul. E agora sabemos por várias fontes, ucranianas, ocidentais e outras, que os Estados Unidos e o Reino Unido disseram à Ucrânia: se vocês chegarem a um acordo de paz com a Rússia, não vamos apoiá-los e não daremos as garantias de segurança de que vocês precisam para finalizar esse acordo. E depois disso, você tem a guerra que continua até hoje. Encerrando agora, com a cúpula que acabamos de ter com Putin e Trump no Alasca, não saiu muita coisa concreta disso, exceto pelo Trump dizendo que não está mais insistindo que precisa haver um cessar-fogo. Agora ele diz que é necessário um acordo de paz abrangente e que cabe à Ucrânia, cabe ao Zelensky aceitar isso. Então, quais são seus pensamentos sobre a cúpula do Alasca e o conflito entre Ucrânia e Rússia daqui para frente? Bem, eu acho que antes de tudo, é algo positivo que isso tenha acontecido. Em segundo lugar, também acho bom que agora não estejamos falando sobre um acordo de cessar-fogo,
porque os russos sempre deixaram claro que nunca aceitariam o Minsk III, pois um novo acordo de cessar-fogo seria exatamente isso, Minsk III. E sabemos que os acordos de Minsk fracassaram, principalmente por causa da Ucrânia e do Ocidente. O Ocidente falhou em pressionar a Ucrânia a cumprir sua parte do acordo. Isso foi até admitido tanto por Hollande, o ex-presidente francês, quanto por Angela Merkel, a ex-chanceler alemã. Ambos disseram em entrevistas que os acordos de Minsk serviram para ganhar tempo para a Ucrânia. Ganhar tempo para quê? Basicamente, para se rearmar e, eventualmente, tentar resolver as coisas militarmente. Então, foi uma traição. O Ocidente traiu sua palavra, especialmente os europeus. Então Putin disse que nunca aceitaria o acordo de Minsk III. Agora é bom que estejamos falando sobre um acordo de paz permanente, porque é isso que os russos têm pedido. E eles foram muito claros ao dizer que isso é a única coisa que aceitariam. Eles sempre insistiram em lidar com as causas profundas do conflito. E as causas profundas do conflito. Se voltarmos ao discurso de Putin, de fevereiro de 2022, justamente quando lançou a operação, eles basicamente queriam a neutralização da Ucrânia, certo? Número 1. Desmilitarização, desnazificação, neutralização, nada de Ucrânia na OTAN, certo? E também havia a questão da Crimeia. A Crimeia sendo russa. Naquela época, eles queriam que as repúblicas de Donbass fossem reconhecidas como independentes, porque não havia reivindicação para que elas fossem russas naquele momento. Agora, mais adiante, após o fracasso das negociações em Istambul que você nos lembrou, os russos basicamente aumentaram suas exigências e decidiram fazer com que a Ucrânia e o Ocidente pagassem um preço mais alto pela paz. Como eles disseram, vocês não quiseram a paz em março de 2022? Ok, agora o preço será mais alto, porque vamos levar em conta a realidade no terreno que controlamos, certo? E com o passar do tempo, isso foi uma espécie de pressão sobre o Ocidente. Quanto mais o tempo passa, mais a Rússia ganha território. Então mais difícil será o preço que a Ucrânia terá que pagar. E algumas pessoas, como Arestovich, entenderam isso perfeitamente, sabe? Infelizmente, ele é um ex-assessor do Zelensky. Sim, ex-assessor de Zelensky, que gostaria de concorrer à presidência, mas infelizmente não parece que ele tenha a atenção de ninguém importante no Ocidente agora. Mas ele ainda tem 1 milhão de seguidores, esse cara. E ele explicou perfeitamente que quanto mais tempo a Ucrânia esperar, maior será o preço que terá que pagar pela paz. De qualquer forma, essa é a carta que a Rússia decidiu jogar, e eles têm a vantagem militar no momento. Quero dizer, agora o Ocidente entendeu, eu acho, que não há como a Ucrânia retomar o controle do Donbass por meios militares, muito menos da Crimeia. Ninguém acredita mais nisso, exceto alguns fanáticos malucos. Nobody believes in that anymore, apart from some crazy fanatics. So, from that point of view, what is the point of... Então, desse ponto de vista, qual é o sentido de prolongar ainda mais esse conflito? Não faz nenhum sentido, mesmo do ponto de vista ucraniano. Se você for realista, deveria assinar a paz agora e não esperar mais. Então agora a bola está do lado do Zelensky. O problema é que, conhecendo os nacionalistas ucranianos, não acredito que eles sejam capazes de aceitar qualquer tipo de compromisso. E posso te indicar um artigo escrito por Henry Kissinger em 5 de março de 2014, no Washington Post. Nesse artigo, ele mencionou que um dos principais problemas dos ucranianos era que eles tinham muita dificuldade em aceitar compromissos. Estou parafraseando, mas é isso que ele diz. I'm paraphrasing, but this is what he says. E isso também é algo que posso confirmar pela minha experiência em campo. Depois de algumas semanas no Donbass, em certo momento fomos parados em um posto de controle militar. Um dos soldados de um batalhão voluntário, acho que era um soldado do Dnipro 1 naquela época, decidiu fazer uma declaração para nós. Ele disse basicamente que Poroshenko, que era o presidente ucraniano, não deveria negociar nada. Devemos apenas matar o inimigo e pronto. É assim que essas pessoas pensam, certo? Para eles, negociação é traição. Não existe negociação, porque se você começa a negociar, significa que vai fazer algum tipo de concessão.
E a menor forma de concessão já é traição para eles. Nem se pode falar na Ucrânia sobre negociações de paz. Algumas pessoas foram processadas nos últimos anos por ousarem pedir publicamente por negociações. Eles foram processados por traição, alta traição. Então, essa insanidade tomou conta dessas pessoas. A insanidade está arruinando a Ucrânia e está arruinando a maior parte do mundo ocidental, especialmente a Europa, neste momento, infelizmente. Quando você observa todas as declarações dos líderes europeus hoje, todos concordam com a ideia de que nenhum compromisso deve ser alcançado em relação à Ucrânia. Eles são contra qualquer limitação à entrada da Ucrânia na OTAN, são contra qualquer limitação às forças armadas ucranianas e são contra qualquer mudança de fronteira sem a aprovação da Ucrânia. Eles dizem que não se pode mudar fronteiras internacionais pela força. Mas foi exatamente isso que a OTAN fez no Kosovo. Aliás, mudamos as fronteiras de um país chamado Sérvia ao criar um estado mafioso chamado Kosovo. A OTAN fez isso. O que é isso, se não uma mudança de fronteiras por meios violentos? Ok, então é aceitável no Kosovo, mas não é aceitável na Ucrânia. De qualquer forma, os líderes ocidentais, principalmente europeus, também estão influenciando Zelensky, obviamente. Então, infelizmente, não sou otimista quanto a Zelensky. Seu círculo próximo, ou os governos europeus aceitarem qualquer acordo de segurança que a Rússia considere aceitável para si mesma. Não sei. Temo que teremos que esperar que muito mais pessoas morram no campo de batalha. Para quê? Só para a Ucrânia perder ainda mais no final? Quero dizer, isso é tão óbvio para mim e tão absurdo ao mesmo tempo. A incapacidade das pessoas de aceitar a realidade no terreno, essa abordagem ideológica das coisas, é uma tragédia, de verdade. Agora, espero estar errado, que um milagre aconteça e que, sabe, os líderes europeus de repente percebam que não faz sentido continuar essa guerra e que isso só vai acabar com uma Ucrânia enfraquecida e um Ocidente enfraquecido como um todo. Espero que percebam isso, mas não mostramos no passado recente que havia pessoas razoáveis. Então vamos ver. Bem, é realmente importante que tenhamos alguém de dentro, alguém com uma perspectiva ocidental, presente na Ucrânia, se manifestando e basicamente desmascarando a propaganda que nos foi contada sobre esta guerra. E é isso que você fez, Benoît Paire, com seu novo livro, O que vi na Ucrânia, de 2015 a 2022, Diário de um Observador Internacional. Vou colocar o link para o livro nas notas do programa desta entrevista. Benoît Paire, muito obrigado por participar do The Grey Zone. E muito obrigado.